Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Bertinhas e Abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo certo! Abertinhos, eu vou começar com uma pergunta pra você que tá ouvindo. Você já parou pra pensar de onde você veio? Quem proporcionou o lugar que você tá hoje? Você já parou pra pensar as milhares de pessoas que se sacrificaram e se esforçaram pra você viver o que você vive hoje? Bom, Brasil, se a gente colocar no dicionário, a palavra ancestralidade é um substantivo feminino que significa particularidade ou estado do que é ancestral, que se refere a antepassados ou antecessores, o que recebeu das gerações anteriores, hereditariedade. Então, amores, dá uma respirada, senta, se conecta com a gente que o assunto aqui hoje é ancestralidade. E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos duas pessoas muito especiais. Por favor, recebam ela, que é terapeuta corporal, instrutora de danças ancestrais e afro-brasileiras, integrante da banda Savana Soul, idealizadora da Casa Ciranda de Gaia e do projeto Enraiza Ser. Por favor, recebam Dri Reigado. Uma salva de palmas. Bem-vinda, Dri! Obrigada pelo convite. E ele que é cantor, compositor e o novo nome da brasilidade pop desse país, Caio. Uma salva de palmas. Bem-vindo, Caio! Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigado, é muito gostoso. Acho que bater um papo no meio dessa pandemia sobre esse assunto, acho que é um respiro, é uma reconexão que acho que a gente está precisando. Então, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente para bater esse papo. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, gente, para começar, assim, introduzir o assunto para você, ouvinte, a gente sabe que hoje, através da ciência, a gente herdou dos nossos ancestrais, dos nossos pais e da nossa família um código genético que falam sobre nossa estrutura física, biológica, características pessoais e, a nível espirituais, recebemos uma herança energética. São todas essas somas que moldam quem a gente é hoje em dia. Cada geração familiar sempre buscou permitir que a próxima geração pudesse ter uma experiência de vida um pouco melhor, seja na educação, no conforto, com mais cultura, mais conhecimento, para que eles pudessem não sofrer o que os antepassados sofreram. Por isso que a gente deve muito aos nossos ancestrais. Caio, Dria, a gente queria muito que vocês se apresentassem aqui para os nossos abertinhos e abertinhas e aproveitassem e já contassem como é que foi o primeiro mergulho de vocês em busca das suas ancestralidades. Olá, eu sou a Dri. Referente a essa pergunta, é interessante porque eu percebo que realmente em nenhum momento da minha vida a minha ancestralidade foi apresentada pelos meus pais, né? Então, na verdade, eu vejo que depende muito também do contexto social que você nasce, muito também do porte da sua família ali naquele momento, do contato que a família já tem com esse termo ancestralidade, né? Então, foi uma busca que partiu de mim com 16 anos, quando eu escolhi sair da casa dos meus pais, né? Por pura rebeldia mesmo, de não aceitar aquele contexto social, mas sabia que eu iria encontrar muitas respostas nessa jornada, né? E realmente me encontrei, né, e hoje eu trabalho com a minha ancestralidade, né, hoje eu tenho esse trabalho em comunhão com a minha ancestralidade e eu posso dizer que de certa forma eu fui essa pessoa dentro dessa linhagem da geração, né, que trouxe essa proposta para a família, né, de olhar para a ancestralidade, então tudo começou a mudar realmente a partir dessa busca e dessa curiosidade também, né. Ai, legal, que demais. Maravilha. E você, Caio? Então, eu acredito que eu tenho um caminho muito parecido com o da Dri. E é doido porque, assim, eu, dentro do meu lar, eu tenho uma visivelmente herança de miscigenação, né, dentro da minha família, que eu tenho um pai negro e uma mãe que é filha de indígena, né, que é minha mãe Irani, que já é falecida, e meu pai Ricardo. E nós somos 3 irmãos desse primeiro casamento do meu pai com a minha mãe, e somos cada um de um jeito, assim, nós somos, né, nosso fenótipo de cada um é de um jeito. Então eu tenho o meu irmão mais velho, que ele é mais claro, e aí ele tem um cabelo, que é um cabelo mais crespo. Aí eu tenho meu irmão mais novo, que é mais retinto, e eu saí, né, com essa mistura mais amarelada, que tem esse fenótipo mais que puxa pro indígena e que também tem os traços negros na minha composição física. E eu tenho uma família preta, né, por parte de pai, toda essa herança indígena por parte de mãe. E eu sempre me perguntava, assim, sobre a minha origem, sobre essa mistura. Eu tenho uma história familiar dos meus pais, que a relação deles não era aceita pelos meus avós por uma questão de racismo mesmo, né?
né? Que meu pai e minha mãe se relacionassem por uma intolerância de pele. Fui fazer faculdade de publicidade, de comunicação social, e aí eu comecei a me questionar dentro da faculdade muitas coisas ali, quando estava estudando antropologia humana, sociologia, principalmente essa coisa de nós sermos um país muito misturado de influências, de ancestralidades, mas que ao mesmo tempo muitos grupos se repelem, não se toleram, não se aceitam, e muitas vezes, até olhando para dentro da minha família, é uma coisa que acaba acontecendo em muitos subgrupos sociais, é que os próprios grupos minoritários que sofreram rejeição acabam se rejeitando também, vai perpetuando um padrão de rejeição por uma questão estética, cultural, social daquele núcleo. Entre eles, e aí né? foi tudo formando um caldeirão dentro de mim que misturou com uma busca de espiritualidade, que eu tenho muito forte desde novo, né? Então saí de um lar evangélico, aquilo para mim não era o bastante, eu sabia que tinha mais coisas, aí eu fui percorrer várias crenças até eu me encontrar naquilo que fazia sentido para mim. Hoje, né, sou um bandista e é o que faz sentido para mim há um tempo. E nesse passeio todo, inclusive até como reflexo da religião, dessa fé umbandista que mistura todas as influências brasileiras ancestrais, dos caboclos, dos africanos, dos ciganos, dos boiadeiros, né? A Umbanda, ela representa essa mistura das minorias que não foram aceitas em outros núcleos religiosos aqui no Brasil. E isso começou a vir como uma pergunta e como um caminho de autoencontro com essa ancestralidade negada, né? Do tipo, não entender por que a minha avó e minhas tias perpetuavam um ritual de alisamento do cabelo, sabe? E aí eu falar, tipo, recentemente, mostrar uma cantora, uma personalidade, falar, nossa, olha que bonito o cabelo dela, ela fez transição, e elas não se sentirem confortáveis com essa imagem por ter introjetado um padrão eurocêntrico. Sim. Então foi um misto para mim. A ancestralidade foi uma busca pela minha história familiar, por entender as desavenças dentro da minha família, por entender por que núcleos que sofrem preconceito às vezes também se rejeitam, e como caminho também de autoencontro espiritual, assim, saber essa ancestralidade que norteava a minha fé, enfim. Sim, legal você falar sobre esse assunto, porque uma das minhas próximas perguntas era justamente isso, né? Eu acho que a população brasileira, ela é uma população miscigenada, né? Então a gente é uma mistura de diversos grupos humanos que favoreceram essa formação do povo brasileiro, desde os indígenas, os africanos, imigrantes europeus, asiáticos. Eu fico me perguntando, até queria colocar essa pergunta para vocês, se vocês acham que essa falta de conexão que há com a ancestralidade do brasileiro vem um pouco por conta dessa pluralidade e dessa falta de identificação com o ser brasileiro, ou mais por um apagamento dessa cultura pelos outros povos, assim, com a vinda da cultura católica, meio que foi imposta e esses povos acabaram perdendo essa força, assim. O que vocês acham? Por que o brasileiro acaba perdendo um pouco essa conexão com a ancestralidade? Eu tenho um pensamento referente a isso, né, porque a área que eu atuo é dentro do sagrado feminino, né? E dentro do sagrado feminino a gente faz um resgate muito profundo dentro das tradições matrilineares, matrifocais, né? Que é a tradição da deusa. Resumindo, né? A gente faz um resgate para antes da colonização, né? Então, o que habitava aqui nessa terra, quais eram os povos que habitavam aqui antes de todos eles serem colonizados, né? Então, a gente faz todo esse escavamento interno, né? Pra gente ir de encontro com as nossas heranças originais mesmo, né? Então, é importante a gente pautar que a miscigenação no Brasil, ela não foi uma miscigenação harmônica, né? Sim. Eu acho isso muito importante a gente trazer, porque a miscigenação, ela acontece ali a partir do estupro de colonizadores com as indígenas, e ali se deu a miscigenação que a gente tanto ouve falar, mas a gente precisa realmente escavar, né, de como que essa miscigenação aconteceu, né. Então, eu sinto que a miscigenação no Brasil, ela foi a partir de muito medo, sabe, e muita invasão aos corpos femininos, né, além de invadir toda uma sociedade, né, porque é assim que a gente entende, né, o povo que já tá ali seguindo uma linha de espiritualidade, porque até então nem tinha um conhecimento desse termo religião, né, porque a religião, ela foi uma institucionalização da própria espiritualidade. Então, a miscigenação em si, eu sinto que ela hoje, aqui no Brasil, é uma questão secular mesmo. Eu percebo que chega de uma forma para nós, por exemplo, que estamos falando sobre isso, que estamos nesse resgate da nossa ancestralidade, a gente falar sobre
isso é a gente, de certa forma, abrir a visão e abrir esse campo, né, para esses diálogos, né, porque a minha avó, a minha tataravó, todas elas foram inseridas dentro já de um campo colonizado. Quando eu quero falar de um resgate ancestral, eu tenho que resgatar ancestrais minhas que não foram colonizadas. Ah, entendi. Porque ali eu vou conseguir achar conteúdos mais saudáveis que vai estar colocando para mim uma possibilidade de resgatar e trazer isso pro agora de uma forma mais harmônica, porque as minhas avós, a minha tataravó, elas receberam uma educação e uma introdução da qual trouxe muitos traumas. Sim. Né? Então, além de eu fazer um resgate e tá sendo uma flecha de cura para todas essas mulheres que foram colonizadas de uma forma bem brutal, né? E homens e crianças, né? Eu tenho essa possibilidade de estar realmente sendo um canal de cura para todos esses ancestrais, né? A gente dá voz para todos eles, é um grito de liberdade mesmo. É a liberdade dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nos conecta, né? Com algo maior, né? Eu sinto que no Brasil a gente percebe que é muitas vezes um impacto muito grande falar de ancestralidade de uma forma aberta mesmo, porque gera uma crise de identidade mesmo, né? Sim, gera total. uma crise de identidade. Você fala, meu Deus, de onde eu vim? Porque, meu Deus, quantas perguntas vêm, né? Existe essa mistura, mas será que eu preciso me concentrar em algo específico para eu encontrar minha ancestralidade, né? Existe essa confusão um pouco, né? Eu percebo que essa confusão, ela nasce muito por conta de como foi uma confusão a miscigenação. Então, a gente tem esse conteúdo no corpo, no campo psíquico e, consequentemente, no nosso campo espiritual. Se a gente pensar construção mesmo cultural, né, de uma população, isso se dá por uma reprodução de padrões, né? Então, assim, quando eu tenho um núcleo, um grupo social que ele tem hábitos de dança, hábitos de canto, hábitos de comunicação, de linguagem, de reprodução de pensamento, de fé, isso só pode perdurar no tempo se isso é repassado de geração a geração como legado. Então, o Brasil, antes de ter colonização, nós tínhamos centenas de tribos aqui. Então, a gente não tinha uma unificação indígena, né? Então, nós tínhamos diversas tribos e cada uma com os seus ritos, com os seus hábitos e com as suas culturas, né? E aí já tem esse movimento que até aqui no Brasil, quando você pega os povos originários, os descendentes contemporâneos, e se você tem a oportunidade de visitar tribos e participar de demarcação, de reservas, existem visões sobre o mundo diferentes nessas visões indígenas, né? Então, acho que essa pulverização pré-colonização já é um começo. Aí nós temos a colonização branca, eurocêntrica, que traz um dogma de visão católico-cristão, né, que começa a apagar de cada núcleo tribal essas suas crenças em prol do cristianismo enquanto bandeira de salvação do mundo, que na verdade foi uma desculpa para poder violentar esses corpos, para dizer que eles só poderiam entrar no céu se eles fossem devidamente limpados, né? E aí a gente tem depois a vinda dos africanos, né, a força, com todas as suas culturas, e os africanos também, nos navios negreiros, vieram de várias regiões da África, e cada um com a sua expressão cultural, de fé e de vida, né? E aí, quando a gente mistura tribos coletivas com credos coletivos do Brasil, originárias, com tribos coletivas e credos próprios africanos, com a própria colonização cristã, que também o cristianismo teve as suas ramificações, né? Com o segmento pentecostal, com o apostólico romano, etc, etc. E aí a gente ainda tem um movimento depois de imigração pós-escravatura, onde a gente começa a ter várias pessoas de várias regiões que começam a ser mão de obra para o Brasil no início da era industrial. Então a gente tem pessoas que vêm de vários países, vários continentes com as suas colônias, com as suas culturas. E isso foi só deixando um caldeirão cada vez mais misturado. E aí, quanto mais distante a gente está da origem, mais agentes de cultura foram sendo inseridos na nossa construção pessoal. E aí mistura, né, a pitada da cereja com a globalização, onde a gente sai americanizando tudo. E aí a nossa referência de seres humanos é muito mais próxima hoje, inclusive, de valores americanos em muitas expressões de música, de audiovisual, de cultura, de crendices, né?
Um exemplo, no Brasil, dia 31 de outubro, se comemora o dia do Saci Pererê. Mas quem comemora o dia do Saci Pererê no Brasil? Ninguém, né? Esse mesmo dia é comemorado o Halloween americano. E é uma data que a gente já importou para nossa cultura. São muitas coisas que foram fazendo camadas sobre o que nós temos de herança de povos originários, povos pretos, de ancestrais de outros países, outras nações. E a nossa forma de contar isso, ela é muito rasa, né? A gente não remonta a história, a gente conta a história da colonização do Brasil como se o indígena não existisse mais, como se ele fosse uma história, né? Mas ele é um povo que ainda existe, que resiste, que na verdade busca manter esse legado e que é repassado até hoje muito nesse verbal. Né? Talvez por isso que se explica um pouco esses bloqueios, talvez, que algumas pessoas podem encontrar, né? De poder encontrar um pouco a ancestralidade, né? Exatamente, a gente vai tendo essa missão de ir organizando, né? Todas essas informações que ficaram não só dentro do nosso campo, né? Como um indivíduo, mas dentro de toda uma consciência que ronda o Brasil, né? E ao mesmo tempo que tem essa bagunça, também é muito interessante quando a gente consegue organizar, porque a gente começa a perceber que a gente tem um pouquinho de cada mesmo, sabe? Que é realmente uma salada brasileira. E que legal que a gente pode, e dentro de nós habita, né, todas essas consciências, né, todas essas magias, né? Então isso é legal também. As pessoas não fazem ideia, né? As pessoas acham que eu nasci do meu pai, o meu pai nasceu do meu avô e parou aí, né? Mas elas esquecem que a gente tem 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós e assim por diante. Cada pessoa tem por volta de 4.904 ancestrais. E as pessoas realmente não fazem ideia e se esquecem disso, né? A gente tá completamente interligado. Acho que sempre falar todos é muito amplo, mas eu vou falar que 90% ou 99% dessas pessoas com suas ancestralidades esbarram nas origens primárias, que são os povos indígenas. Com certeza. E depois a população preta que veio em volume muito grande para ser escravizada aqui. É muito doido porque nós, contemporâneos, a parcela da nossa sociedade que está reproduzindo o preconceito racial, étnico, ela não se reconhece numa pessoa preta ou numa pessoa indígena pelo fenótipo, porque ela olha e fisicamente ela acha que aquilo não parece com ela, e como aquilo é tão violentado no dia a dia, ela fala... tá muito distante de mim. Identificar com isso é eu também me colocar no limbo da violência, sabe? E eu não quero ser associado com algo que é alvo, todo tempo rejeitado, porque todo ser humano busca aceitação. A gente quer ser aceito socialmente, então você quer estar perto daqueles que são vistos como os preferidos, entre aspas, né? Mas a nossa raiz genética, eu acho muito difícil a gente falar que não tem traço de nenhuma dessas raízes que hoje são as que mais sofrem ainda intolerância social com o preconceito racial. É muito interessante o Caio falar isso, porque eu percebo que dentro dessa linhagem dos povos originários e do povo preto mesmo, onde a gente chega mais próximo desses saberes das nossas heranças originais, que é aqueles saberes que foram todos passados pela oratória. Então, hoje em dia, né, o que é valorizado é o que está na escrita, né? Parece que as pessoas vão atrás dos nativos em busca de um conhecimento, mas eles não valorizam da mesma forma que uma pessoa que é graduada na faculdade. É verdade. A gente começa a ver aí aonde começa a distorção de valores, aonde começa a distorção até mesmo do patriarcado dentro desses saberes que eles se apropriaram, né? Porque é isso. Apropriaram e muitas coisas pioraram, né? Com certeza. E agora a gente se vê no movimento de retomar a origem para muitas coisas. Se a gente olhar o movimento da medicina contemporânea, ela está remontando para coisas que os povos originários já praticam. Que é a homeopatia, que é a cura mais natural, sabe? Que é você buscar na natureza a resposta para uma série de coisas que a gente acha que não tem solução na saúde física, porque a gente criou, né, toda uma medicação química que faz um mal pra caramba pro corpo, né, melhora uma coisa, piora outra, e ainda anunciam nas revistas científicas descoberta a cura de tal coisa com tal planta. Gente, como se fosse uma super novidade. Isso é mega velho, sabe? Só que a gente deslegitimou essas vozes por conta disso, de achar que tem que ter um certificado de
faculdade, porque esse certificado tem que ser branco. É claro, né, de padrão, imagina. essa é a real. Eu tava vendo um vídeo de um guru indiano que chama Sadhguru, que eu gosto de acompanhar, e ele tava falando dos benefícios do jejum intermitente, que na Índia é uma coisa que é muito praticada há milênios. A galera consome o que necessita e não a comida como, tipo, exagero. Aí, tipo, recentemente, talvez 2 anos, ou ano passado, não sei, um cientista ganhou um Nobel por comprovar os benefícios do jejum e o quanto ele impacta a alimentação e a regeneração da saúde. E é uma informação milenar, entendeu? Sim. Então, assim, não muito longe. Aqui, se Pugliese falar que o jejum intermitente é maravilhoso, vão achar que ela que inventou. Exato! Mas já é assim. Já é. Aí ele falou assim, olha, sabe por que os americanos são ouvidos e isso é tido como lei na medicina e na ciência e outros povos não? Porque o que dita o saber é a cor da pele. É claro. Infelizmente. Exatamente. Então, gente, eu tava lendo aqui sobre o karma ancestral, que na verdade é assim, né? A gente tem mania de falar, ai, não sei o que é o meu karma, não sei o que lá é o meu karma, tal pessoa é meu karma. E aí eu tava lendo desse karma ancestral, que na verdade eles falam que é o seguinte, que os karmas que a gente carrega não são só questões espirituais, que eles são questões e coisas que estão no nosso DNA, né? Que a nossa família carrega, que os nossos ancestrais carregam. Eu queria que vocês, primeiro, saber se vocês concordam com essa visão e também se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor pra gente. Eu vou começar dando um exemplo, então. Teve um momento, assim, do meu trajeto que eu tava fazendo uns encontros terapêuticos com as mulheres, né, dentro do Sagrado Feminino, e eu peguei um grupo de mulheres que estavam passando por uma cura com relação aos abusos, assédio, violência contra a mulher e tudo, e eu falei, nossa, que grupo interessante, né? E aí a gente vai indo mais fundo, a gente vai percebendo que a avó já foi violentada, tataravó já foi abusada, e a gente vai fazendo essas ligações, né, essas regressões, né, pra gente perceber em que momento da minha família isso de repente surgiu e se repetiu novamente. Então aí que a gente começa uma cura da nossa linhagem ancestral. Então, por que esse padrão de violência, assédio contra a mulher ainda está respingando, né, na família? Então isso tá totalmente ligado ao nosso DNA espiritual, né, a nossa linhagem ancestral. E quando a gente começa a se conscientizar disso, a gente começa justamente a ser esse portal de cura para a próxima geração, se conscientizando de que isso é um conteúdo na minha linhagem. Pode ser que passe um tempo, mas vai lá e acontece de novo. Então, imagina que a ancestralidade, ela é uma árvore, que tem seus ramos para cima e tem as raízes para baixo. Dentro desse tronco, tem o formato do DNA. E todo esse DNA, ali nesse DNA, corre toda a ligação com a minha ancestralidade. Então, a minha avó que sofreu alguma coisa, meu avô sei lá, o tataravô morreu assaltado e o pai vai lá, morre assaltado. É um processo de encaminhamento, é uma cura em todo o nosso DNA espiritual, em todos esses conteúdos que ainda ficam rondando o nosso campo, porque a gente tá hoje representando a nossa flecha, a nossa ancestralidade, né? Eu liderando o meu caminho, então eu não vou culpar mais ninguém, né? Eu não posso culpar mamãe, não posso culpar papai, eu sou totalmente responsável pelas minhas escolhas. Automaticamente eu vou ser convidada a olhar para tudo aquilo que tá bloqueando o meu caminho de evolução. Então, muitas vezes, muitos bloqueios que a gente tem, crenças, padrões, repetições de padrões. Prosperidade, por exemplo. Não consigo fazer dinheiro. Vamos lá, resgatar a ancestralidade. O que tem ali na sua linhagem que está bloqueando o fluxo da sua prosperidade? E aí você começa a encaminhar isso. Legal. Tem, às vezes, até mulheres da família. Isso eu falo muito das mulheres, por quê? Porque as mulheres, elas representam a matriz, a mater, a forma, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é olhar para aquilo que nos formou, que foi o útero da nossa mãe, né? Então a gente faz esse mergulho no ventre, né? Então a gente tem que olhar para tudo isso. A pessoa entra num lugar de vitimismo muitas vezes, mas até mesmo aquele vitimismo foi da avó dela, da avó dela que teve que se submeter a um casamento, que teve que casar com um cara que não queria e não teve voz para isso. E hoje ela tá sendo essa mulher que representa todas essas que não puderam dar voz àquilo, né? Então é aí que começa a jornada de cura da nossa ancestralidade.
ancestralidade. A nossa cura é a cura da nossa ancestralidade. A nossa evolução é a evolução da nossa ancestralidade. Então, o karma, ele é totalmente ligado a isso, né? O karma espiritual, físico. Por exemplo, o físico é isso que eu tô falando. O físico é essa... você dá forma, você dá o corpo da sua ancestralidade. Esse corpo, você vai manifestar a sua ancestralidade. Mas de que forma você vai manifestar? Com consciência, com inconsciência, com lucidez, com sanidade, né? Porque eu posso ter na minha linhagem ancestral, uma pessoa, sei lá, um psicopata, estuprador. E aí, o que eu faço com esse conteúdo? No agora. Eu vou repetir esse padrão? Eu vou viver essa história de novo? Mas essa história foi de um ancestral, não é minha, não é do agora. Né? Eu tô tendo a oportunidade de encarnar novamente. Então, eu tenho muita dúvida nisso. Pra justamente partilhar de uma nova perspectiva de mundo, uma nova visão de mundo, né? Então eu posso libertar esse ancestral meu, que foi, por exemplo, um criminoso, se eu me conscientizar e me apropriar do meu corpo e da minha jornada, né? E usar a sabedoria desses ancestrais pra minha jornada e evolução espiritual, sabe? Exato. E aí, se a gente olhar para uma questão comportamental, eu acho que quando a gente olha para o Brasil, não está muito difícil da gente entender a importância da gente reconhecer o que foi feito lá atrás para tentar resetar a nossa história. Então, eu vi ontem um vídeo da Denise Fraga que ela fala sobre a época da ditadura e que a forma de uma sociedade se curar de coisas tão difíceis é ela chorar os seus velórios, chorar os seus mortos, né? Então, a gente tem que reconhecer que isso aconteceu. E enquanto a gente não reconhecer, eu sinto que a vida, ela traz para nós, através do inconsciente coletivo, diferentes situações, mas com os mesmos princípios e fins, até que a gente entenda que aquilo existiu e que a gente precisa reconhecer no agora que aquilo existiu para a gente fazer as pazes e prosseguir, que é o que a Adri falou do sagrado feminino. É a gente não invalidar o choro de quem precisa chorar. É a gente não invalidar a raiva de quem precisa ter raiva. É eu entender que se tem vertentes que vão para o extremismo na defesa de classes, na defesa racial, na defesa de gênero, esse extremismo, nesse momento, ele é importante, porque essa voz é como se ela estivesse sendo calada, então ela vai vir com toda a força, entendeu? E tudo, eu acredito que a gente vive os extremos para entrar no equilíbrio. Então, a gente teve muita omissão dessas vozes e a gente vê que isso continua acontecendo hoje, a exemplo do coronavírus. Vai chegar um momento que essas vozes vão explodir de aparição, que eu acredito que a gente entrou no movimento dessas vozes começarem a vir à tona. Eu tenho uma amiga que sempre fala que o todo é maior que a soma de suas partes, né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente é muito maior somados, né, do que se for enfileirados um atrás do outro. Então, a gente precisa se somar. E quando você fala dessa ressignificação, de a gente transformar esses karmas, como a pessoa pode colocar isso em prática? Assim, quando a gente fala isso de reconectar com a nossa ancestralidade, como que ela pode fazer essa ressignificação, assim? Eu sinto que o primeiro passo, né, pra gente ressignificar é perdoando os nossos pais. O primeiro passo é da gente entender que o que eles nos deram, né, a educação que eles nos deram, tudo que eles nos apresentaram é o que eles aprenderam e é o que eles tinham pra nos dar. Então, a gente começa esse trajeto perdoando a nossa mãe, perdoando o nosso pai e agradecendo por aquilo que eles tinham pra nos dar, porque foi isso que eles receberam. E eles só estão reproduzindo. Os nossos pais, eles não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, muito do que eles estão passando pra gente, por exemplo, mães que às vezes tratam as filhas de um jeito muito agressivo. Muitas mulheres se afastam da mãe, né, quando saem de casa. Mas aí a gente começa a fazer essa retrospectiva e a gente percebe que eu percebo que a minha mãe foi educada dessa forma. E ela não sabe outro jeito de educar. Ela não conhece, não fez parte da realidade dela, né? Então, eu tenho que fazer esse processo de perdão com a minha mãe, com meu pai, com aquele contexto familiar, e dali tudo começa a clarear, porque você começa a entender que quem pode dar uma nova forma para a próxima geração é você. O primeiro passo é esse, é perdoar os seus pais, mas de verdade, sabe? Perdoar de verdade. Não, tipo, tá bom, eu perdoei, mas não olha pra minha cara. Não só da boca pra fora.
hora, né? E só esse ato já é um grande papel de transformação, né? Claro! Porque já mostra como você vai seguir os próximos padrões, como você vai ditar as próximas relações na sua vida, né? Exatamente. Aí que a gente começa esse resgate das nossas heranças originais. Então, se, por exemplo, se eu não estou de acordo com a forma de educação que os meus pais me passaram, se eu acho que não foi relevante em algum momento, e aí eu tenho uma filha, e aí eu não sei, não tenho referência de como passar ali pra ela uma sabedoria, mas será que eu não tenho? E aí é quando eu vou fazer esse resgate lá atrás, né, das minhas ancestrais, né, daquelas mulheres que eram curandeiras, as rezadeiras, como que elas acolhiam essa menina num momento, por exemplo, de uma primeira menstruação, né? Porque, por exemplo, eu fui aprender o que é menstruar, de verdade, eu fui aprender o que era uma menstruação mesmo lá para os meus 20 anos, sabe? Entender mesmo, assim, com 18 anos. Entender o que é o sangue menstrual, sabe? A minha mãe nunca me ensinou isso, né? E aí eu fui resgatar lá o paninho. Fui resgatar o enciclo. Fui resgatar o entregar o meu sangue pra terra, né? Fui resgatar esse culto, né? Essa devoção a um sangue que é o meu corpo mulher, né? Sangra todo mês. Né, uma morte e renascimento todo mês. O que isso representa para as tradições nativas, né? O que representa lá na Tenda Vermelha, nas mulheres do Oriente? O que é tudo isso, né? Então é um resgate muito, muito profundo que a gente vai fazendo, né? Pri, o que você tá sentindo aí? Diz. Ah, não, é porque eu acho muito bonito tudo isso de você falar, de você perdoar os seus antepassados, principalmente seus pais. Sim. E é muito difícil. Não, me emociona, eu não tenho problema com os meus pais, mas é algo que me emociona. Sabe? Porque às vezes quando a gente é adolescente, a gente fala umas coisas e faz umas coisas que aí hoje, depois de adulto e depois de estudar muito, e principalmente a questão do sagrado feminino, você fala, cara, era a melhor coisa que eles poderiam ter feito. E eles não têm culpa. E eu acho que é isso que bate, quando você entende que eles não têm culpa, sabe? Então é muito bonito, eu me emociono muito. Mas, vamos lá. Eu queria, já que você tá nesse papo, eu queria que você contasse pra gente, Dri, como foi a sua busca pelo seu sagrado feminino? Quando foi que te deu o start de fazer essa busca, de ir atrás, de entender o seu sagrado feminino e a importância que isso tem na sua formação e na sua ancestralidade? Olha, sendo bem, assim, sincera, eu fui apresentada o sagrado feminino meio que chegou até mim, eu não fui atrás. Ele vem, né? E vem, quando vem pra ficar, pra ancorar e fazer você movimentar outros círculos e seguir em frente. Mas eu posso te dizer que eu era uma pessoa extremamente desconectada, vim de um histórico muito forte de drogadição. Eu consegui, assim, com 17 anos, eu fui pra uma internação e fiquei internada numa clínica com 60 mulheres e todas as mulheres ali num contexto de desconexão com o feminino delas. Eu acabei indo para um outro espaço e nesse espaço eu conheci uma mulher que ela começou a me apresentar o sagrado feminino de uma forma bem sutil, que foi com a dança. Então, ela começou a me apresentar a dança de uma outra forma, porque eu já dançava, era de dança de rua. E aí ela veio me mostrar um aspecto da dança que eu não conhecia, que era você se curar através da dança, né? Então você expressar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você sente com a dança. E eu vinha de um histórico mais de coreografia e tal. E aí, quando ela me apresentou isso, eu achei uma ferramenta que eu poderia ser quem eu sou. E aí eu comecei esse trajeto da dança, dentro da dança afro-brasileira, da dança contemporânea, e eu me joguei, assim, pra dança, que me reconectavam com o meu feminino. E ali começou um resgate ancestral, a partir da dança. Então eu fui ali nos discursos, né, do patriarcado, com as deusas negras e, enfim, com a própria história de Lilith, né, que é uma deusa que é extremamente demonizada pelo patriarcado, né. Então tem várias histórias, né, que a gente vê que muito dessas mulheres que se apropriam das suas verdades e conseguem trazer o poder do não quero, não sou a favor, não me submeto, são essas mulheres que são à margem da sociedade, né? São as mulheres que são colocadas como loucas, né? Mulheres descontroladas. E, na verdade, essas mulheres estão bem conscientes do que elas querem e bem sãs do que elas querem, só que elas não são compreendidas por mentes patriarcalistas.
patriarcalistas e machistas. Então o sagrado feminino ele chega muito com essa esfera e essa proposta não da mulher ter poder nunca sobre o homem, mas sim que o homem também desperte a consciência feminina dele, né? Que os homens possam entender que eles também têm um feminino dentro deles, né? Completamente. E que eles possam olhar e que eles possam voltar a falar sobre o sentir deles, que eles possam voltar a chorar, que eles possam voltar a realmente ser sensíveis, que isso tá tudo bem, que isso é maravilhoso. Sim. Voltar a ter esse saber da intuição, do coração, expurgar e enterrar de uma vez por todas esse patriarcado que diz que os homens não podem sentir, que os homens não podem ser quem eles são em essência. Eu achei muito legal, Dri, isso que você falou da conexão que você teve através da dança, né? Eu acho muito bacana como a arte traz muito essa conexão. E eu sou suspeito pra falar, porque eu acompanho o trabalho do Caio, a gente trabalhou juntos num videoclipe, que era Sente o Tambor, que abordou temas como fé, resistência, e foi ali que eu parei realmente pra me questionar sobre esse assunto. Eu vou fazer uma pergunta que vai valer pros dois, porque os dois encontraram na música uma forma de se conectar com a ancestralidade, né? Eu queria saber de você, Caio, como que foi essa descoberta? Quando realmente você decidiu que você ia usar da sua arte para falar sobre esse resgate cultural? A música é o que a gente tem mais perto do silêncio. Porque o silêncio nos transporta para um estado interno de ficar com a gente mesmo e conectado com a vida. E a música talvez é o que a gente tem mais perto desse silêncio, porque a música nos transporta para um lugar fora da mente. É meio que a gente não pensa para estar ali na música. E a minha conexão de ancestralidade com música se deu porque até Sente o Tambor, que é a primeira música que eu lancei, trazendo esse discurso, tudo que remete à ancestralidade está associado com música e dança, não tem como, sabe? Tipo, até porque as danças passadas e os cantos eram em prol da natureza, era em prol da chuva, era em prol da cura, era em prol da colheita. E aí, quando a gente olha para a música usada como ferramenta de sobrevivência das comunidades tribais, e a gente valoriza isso na contemporaneidade, eu acho que a gente está reproduzindo esses padrões ancestrais para também manter viva essas culturas que passam por nós. Então, para mim, a música, ela, por uma questão de pulsação, ela consegue trazer para esse estado de conexão ancestral. Então, o nosso corpo é memória, né? Então, de uma certa forma, junto com a música, a gente acaba resgatando isso. É isso, Lucas, é a memória celular. E eu acho que a música nos acessa para esse lugar onde não tem legenda, onde não tem muita informação, mas essa pulsação leva a gente para uma memória celular que a gente só sabe, entende? Não tem muita explicação. Total. E você, Dri? Eu sinto exatamente isso, que a dança, ela gera som, frequências sonoras, e dentro de tudo isso, a gente vai recordando muito da nossa linhagem quando a gente traz movimentos que a gente às vezes nem nunca aprendeu, por exemplo, numa aula de dança, né? E a gente vai trazendo tudo isso naturalmente. A música em si, né, eu tenho um amor muito grande, assim, por tudo que eu aprendo, e é muito legal, é muito lindo, né? Porque a gente realmente começa a ficar mais perto, né, de uma coisa que faz muito parte da gente, que aparentemente parece que é distante, mas não é, porque tá dentro da gente, né? Eu vejo isso muito na dança, principalmente, assim, falando de todas elas, assim, mas a que mais me reconecta mesmo, profundamente com as minhas raízes é o afro, é a dança afro. Não tem como não se conectar você indo para uma oficina de afro, gente. Aquilo entra na sua célula. Entra, sabe? As suas células começam a fazer assim, começa a mexer tudo. Aí você fala, nossa, o que é isso, né? A sua ancestralidade vindo, né? Uma esfera de realmente de manifestação, sabe? Então é muito lindo. Que lindo. Eu tava lendo um livro que chama A Preparação do Diretor, da Anne Bogart, né? Eu estudo muito direção teatral, então eu tava lendo esse livro e tem uma passagem que ela fala sobre a memória e ela conta a história de uma atriz, Wendy, que ela foi estudar com Grotowski, que é um diretor e filósofo, que ele acabou recebendo atores do mundo inteiro para participar de um processo dele. E ele falava que ele colocava essas pessoas para trabalhar, seja com dança ou com corpo, do pôr do sol até o amanhecer. Então eles acabavam ficando quase 12 horas por dia trabalhando esse corpo. E ela falou que ela chegou num lugar de exaustão emocional, que ela não conseguia encontrar fontes de energia para sobreviver por esses dias. E ela acabou entendendo que algumas pessoas acabaram acessando padrões e códigos conhecidos de suas origens, que parecia dar para eles uma certa reserva de energia.
Então eles dançavam, se movimentavam usando essas formas exclusivas das suas culturas particulares, né? De acordo com esses padrões. E ela não conseguia acessar, ela era norte-americana e ela não, de uma certa forma, ela não conseguia encontrar isso que eles estavam fazendo. E aí depois de muito tempo, depois de umas longas semanas, ela acabou se encontrando com umas raízes judaicas que ela tinha. Então ela desenterrou essa fonte de código de som e movimento profundamente enraizado nela e o corpo dela lembrou. Então é exatamente isso, né? A gente tem essa memória corporal. É muito demais. A dança, a música, o som, eu acredito muito como elementos físicos da gente se conectar com memórias assim genéticas profundas, mesmo. E é legal de pensar, até você que está ouvindo também, ouvinte, experimenta dançar uma vez, não dançar qualquer música que você coloca, mas fazer essa experiência de dançar com o seu eu interior, né? Como que é dançar com você? Tipo, se deixar levar, né? Uma experiência que acho que todo mundo deveria passar, assim, um pouquinho. Se tranca no quarto, apaga a luz e vai embora. Maravilhoso. Eu até falo, assim, muito para as mulheres, para os irmãos, assim, que vêm nas aulas de dança. Eu falo assim, olha, aqui, na verdade, quem vai ensinar vocês a dançar são os seus ancestrais, não sou eu. Verdade. Que lindo, sim. Eu não vou ensinar nada, eu só vou compartilhar um pouco, assim, da minha ancestralidade e a gente vai, com certeza, se encontrar nas nossas ancestralidades. É muito doido isso, Adri, você falando. Essa coisa do movimento, eu até arrisco dizer que a arte, né? Essa mesma amiga minha lá do Sul, ela fala que o cinema é o oráculo disfarçado de arte. E eu sempre acreditei muito nisso. Então, assim, se a gente olhar para o cinema, tudo que acontece no nosso mundo presente, de filmes que falam de futuro, ficção científica, a gente está experimentando agora o que o cinema já falou há tempo, sabe? E aí eu arrisco a dizer ainda que se somar o cinema como um oráculo de previsão do futuro e a dança e a música como códigos de recodificação e reconexão genética, a arte é uma ferramenta poderosa de conexão com a ancestralidade disfarçada de entretenimento. Sim. Não, e é engraçado que isso me remete àquelas crianças de 2 anos que sentam no piano e tocam lindamente, as crianças que arrasam na dança. Você fala, gente, como é que pode uma criança tem 2 anos? Como pode, Como né? é que ela dança desse jeito, né? O universo da criança é o universo mais próximo da nossa ancestralidade, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, a Eloá, e ela teve uma vez, assim, que ela justamente foi iniciada, assim, na medicina, né? Assim, ela tomou na gestação inteira, eu tomei ayahuasca, e no meu parto também. E aí agora, recentemente, com 4 anos, ela tomou um gole responsa. E aí... Ai, meu Deus! ela tomou um gole de responsabilidade. E aí ela simplesmente teve uma morte xamânica. E aí dentro de mim, assim, porque eu tô trabalhando com as medicinas, então pra mim, se fosse qualquer outra pessoa, tudo bem, mas é minha filha, então o negócio ficou louco aqui. Aí eu já entrei numa assim, falei, meu Deus, ela teve uma morte xamânica. O que é uma morte xamânica? É um, assim, shutdown do aparelho, sabe? Tipo, vamos reconfigurar o computador inteiro. Tá. Sabe? E aí ela capotou do ritual inteiro, ficou lá, dormindo. Aí quando ela voltou, assim, muito pega, né, do transe ainda. E ela voltou super, assim, calma, sã, falando assim, nossa, foi muito forte. Ela falou assim, com 4 anos de idade. Bem assim, Gente. eu falei, nossa, é a minha filha aqui? Ou é umas ancestrais falando, calma, da próxima vez dá menos? Que engraçado. Né? Porque como que ela sabe o forte ou não, né? Que engraçado. Exatamente. E ali a gente teve um papo bem legal, assim, bem interessante, porque eu fui entendendo que ali, naquele momento, ela tava me contando um pouquinho da linhagem dela. Claro que eu fui esse canal, né, esse aparelho pra ela encarnar, mas ela foi me contando das linhagens dela, mas de uma forma muito lúdica, de uma forma muito divertida e muito mágica, sabe? Então, eu percebo que
As crianças, por exemplo, eu já fui em vários rituais, assim, que crianças consagravam a ayahuasca e é incrível, né? Porque elas não têm medo de tomar ayahuasca, né? E a gente, na verdade, sendo bem sincera, eu vejo aqui, porque eu faço os rituais aqui, eu vejo que as pessoas têm medo de passar vergonha. De, eu vou vomitar, eu vou me mexer, vou dançar, vou gritar, o que vai acontecer? Não dá pra saber o que vai acontecer, né? Porque tudo que você vai acessar depende muito da sua entrega, né? E tudo que você for ver, tudo que você for ali entrar em contato, é porque você tem que ver naquele momento, sabe? Uma coisa, Adri, que eu queria até, que eu achei bem legal de você falar, que eu queria retomar, que é o lance da intuição, que é parte do nosso feminino, né? E ela ser mais forte que o juízo da mente, e a intuição é uma propriedade do feminino que a gente tem intrínseco, que a gente precisa resgatar, principalmente os homens, você entende que o corpo, ele dita o que você precisa fazer, né? Que essa coisa de você falar muito do ayahuasca, e que é também uma ferramenta ancestral, e que ela ainda tem um certo receio de quem não conhece, mas quem já vivenciou sabe que dá uma conexão profunda com a sua história. É legal, assim, reforçar que esses saberes que a gente precisa se reconectar do nosso sagrado feminino, do nosso sagrado masculino, das medicinas, das terapias, das conexões. Porque depois que a gente vivencia tudo isso, a gente não é mais o mesmo, hein? Nunca, é impossível. É até interessante, assim, a gente tá falando desse assunto, porque eu mesma tô, assim, hoje, no momento presente da minha vida, tô vivendo muito isso, porque recentemente, assim, que eu fundei a Casa Serena de Gaia, foi no ano passado, que é uma casa de expansão da consciência matrística com as medicinas da floresta. Aí todo mundo me pergunta, o que é matrística? Acho que é justamente o resgate dessas culturas e tradições matrilineares, matrifocais, que é justamente aquele caminho que não é binário, né? A gente não entende essa linguagem binária, né? A gente entende a integração, a gente entende que sombra e luz é necessário, a gente não consegue repudiar uma coisa ou outra, né? E isso, inclusive, é tão legal, porque na Ciranda a gente recebe pessoas de todos os estilos e a gente não consegue ficar nesse lugar de binário, né? A gente não consegue ficar nesse lugar, a gente entende o indivíduo. Então é respeitar a ciclicidade do indivíduo, né? Então isso é muito lindo, né? Eu acho muito mágico a gente poder simplesmente integrar, né, tudo aquilo que nos compõe dentro da nossa história, né? Eu posso dizer assim para vocês que não foi fácil eu, como mulher, abrir uma casa de expansão da consciência com as medicinas da floresta, porque ainda tem toda uma visão hierárquica, né, de como funciona as lideranças, né? Eu conheci a medicina dentro de um sistema hierarquizado, dentro de uma liderança machista, dentro de uma liderança patriarcalista. Então, eu como mulher hoje, abrindo um centro de expansão da consciência matrística para homens e mulheres, a gente diz, né, dentro do Sagrado Feminino, que é um ato de revolução, porque realmente as lideranças espirituais hoje, elas estão funcionando de uma forma hierarquizada. Sim. Né? E isso não tem como negar. Até hoje me dizem que a figura de Deus é um homem. E um líder branco, loiro, de olhos azuis, Exatamente. né? Então, são vários diálogos ali que eu comecei a questionar e começou simplesmente não descer, né? Aí você fala, nossa, que coisa estranha. Dri, eu vi um vídeo seu no seu canal do YouTube que é muito lindo, que você fala dessa questão de um parto natural, né? Um parto humanizado, e você fala sobre a importância do momento correto de cortar o cordão umbilical. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos abertinhos e abertinhas, principalmente as futuras mamães. Sim, dentro do rezo das curandeiras e das tradições antigas, né, das parteiras, existe todo um ritual, né, para a mulher que está gestando. Uma das coisas que a gente percebe, né, dentro do sistema hospitalar, é que isso se tornou uma coisa muito automática, né, e muito superficial. Então a gente tem essas mulheres nativas da tradição que vêm com a proposta de resgate, né, do parto humanizado, do parto natural, trazendo esse empoderamento de que sim, a mulher pode parir sozinha e de que sim, a mulher, se ela é mulher, ela veio com este corpo mulher porque ele está preparado para receber um ser esse portal, né, de manifestação. Então,
falando do cordão umbilical, o cordão umbilical é a nutrição, é a maior conexão da mãe com o bebê. Quando a mãe vai parir o seu filho, os médicos, eles já cortam um cordão e isso já gera uma desconexão de nutrição entre a mãe e o filho. Então, o que as doulas e as parteiras trazem, né, nesses momentos? De que, primeiramente, que a mãe corte o cordão e que existe sim um momento certo de cortar o cordão, que é quando ele para de pulsar. Porque quando a gente pega o cordão, quando a gente sente o cordão, a gente sente ele pulsando como um coração. Então isso quer dizer que a mãe ainda tá numa última conexão ali com o filho, nutrindo. Ele tem um tempo, normalmente, pra parar? Ele assim? depende muito do momento ali da mãe e do filho. É muito orgânico, é muito pessoal, é uma conexão ali da mãe com o filho. Tem mulheres que demoram, assim, uns 2 minutos pra cortar. Tem mulheres que é uma questão de segundos. Então, é um lugar de ter essa atenção, né? Esse cuidado, né? É um rompimento de laço, né? Com Exatamente, certeza. É muito forte isso para crianças. Eu acho que a maior experiência para nós que viemos para essa terra é o ato do parto. Sim. Então, esse lugar de empoderar as mulheres, né? Porque nasceu muito dessa cultura do medo, né? Da mulher achar que ela não é capaz mais de parir sozinha, né? Porque esse sistema hospitalar trouxe esse medo, né? Todo esse comércio, né? Por exemplo, as pílulas, né? A pílula, é simplesmente... Quando me vem pílula, você tá dando o que pra mulher? Você tá falando pra ela não sentir o ciclo dela. Sim. Que aí quando a mulher para de usar a pílula pra não menstruar, quando ela tira o DIU, aí ela fica louca. É a mulher da TPM, né? Então aí quando a gente começa a ver, né, o quanto foi enraizado dentro da gente vários medos, né? De sentir, principalmente. O medo de sentir. É isso que eu vejo hoje na nossa humanidade. O medo de sentir e ser. Mas principalmente de sentir. Que seja dor, que seja amor, Total. sabe? Mas a gente tem medo de entrar em contato com esses sentimentos, sabe? De uma forma natural. Sim. Dri, eu vou aproveitar o gancho aí que você falou dos medos e de como as pessoas estão encarando o sentir hoje em dia e fazer uma pergunta pra vocês dois. Que é como trazer essa narrativa ancestral no corpo contemporâneo, assim, como a gente consegue adaptar isso, tudo que a gente falou sobre ancestralidade nos dias de hoje, como essa manifestação se faz, assim, no presente? Olha, eu acho que a gente tem cada vez mais espaços de sagrado feminino da Dri, cada vez mais músicas que falem disso, é a gente ter cada vez mais espaço para as suas devidas vozes falarem. Eu acho que num Brasil onde o nosso lugar de privilégio ainda é lido como de uma pessoa mais clara, uma pessoa, né, que é branca, né, e onde os não brancos, todos os não brancos não têm tanta oportunidade ainda assim, apesar que está sendo construído. Então eu acho que a gente dá o lugar para ser dito, quem tem propriedade para falar, é a gente continuar disseminando isso através dessas ferramentas que estão ao nosso alcance, igual vocês estão fazendo com essa iniciativa brilhante do Porta Aberta, do podcast. Sim. É a gente não ter medo, sabe? É a gente derrubar essas lógicas que, na real, estão ficando muito velhas, entendeu? Ultrapassadas. Principalmente a gente permitir ser totalmente diferente do que a gente acostumou, entende? Então, a gente vem numa coisa assim, de que o fixo é legal. Gente, fixo é uma merda, entendeu? Tudo que é fixo é extremamente cafona. A gente está aqui para ser mutável, a gente está aqui para ser diferente. Tudo aqui é cíclico, são os altos e baixos da vida, e isso também é ancestralidade. Eu acho bem legal, a dona Ermelinda, dessa mesma conversa que eu tive com ela estava contando que quando ela se mudou para o apartamento do lugar onde ela mora aqui em São Paulo, que é um bairro bem distante, o vizinho da frente fazia muito barulho. Aí ela falou que começou a fazer... Ela falou assim, eu comecei a defumar toda a escada, eu fazia lá o canto com a fumaça e parou o barulho, entendeu? Então, ela, assim, ela não teve medo de fazer uma pagelança no corredor do prédio pro vizinho parar. Então, eu acho que a forma da gente cada vez mais estar conectado com a ancestralidade é a gente não ter medo de trazer esse discurso, de expor as nossas crenças, de mudar o que a gente acredita, de assumir o nosso lugar de ignorância muitas vezes, porque não é feio a gente não saber, sabe? E tem coisas que estão muito em voga, né? Então, a ancestralidade é um assunto que está cada vez mais em voga, isso é muito bom. Mas quando a gente está nessa roda de troca e talvez a gente não tenha que opinar, apenas ouvir é maravilhoso, entendeu? Sim. Porque a gente não está aqui para falar sobre tudo. Na real, acho que quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, e mais a gente absorve, e menos a gente se julga. Então, é a gente
pôr a boca no trombone de todas as formas possíveis. Eu acho Arrasou. E você, Dri? Primeiramente é deslegitimar os saberes do patriarcado. A gente primeiramente fazer esse trajeto de atravessar esses saberes que são cultuados, né, pelo patriarcado, para a gente começar justamente a fazer esse resgate de quem a gente é. É uma pergunta, né, que você faz: quem eu sou, por que eu tô aqui, o que eu vim fazer. São as perguntas que você começa a se trazer, né? E quando a gente começa a fazer essas perguntas e a gente não acha respostas dentro desses saberes que são legitimados pelo patriarcado, a gente começa justamente a fazer esse resgate dentro da gente. Então eu acho que é um processo de decolonização mesmo, não é nem descolonização, né? Porque a gente se confunde, né? Porque descolonização é o ato da abolição da escravidão, por exemplo, e o escravo ir para... Ele ainda continua em algum contexto nessa consciência de que foi escravizado, e ele vai para uma outra comunidade que ainda é colonizada. Né? Então ele fica pulando de comunidades que são colonizadas. Esse processo é a descolonização, né? De sair de uma colônia e ir para outra. Né? Decolonização é justamente quando a gente não se identifica mais com nenhuma comunidade que é colonizada. E aí a gente entra na crise. A gente entra numa crise. Mas e agora? Né? Tá todo mundo colonizado. Eu não quero mais ser colonizado. Eu não quero mais ter essa consciência de escravidão. Eu quero ser livre. E aí, quando a gente traz esses questionamentos, é quando a gente realmente começa uma jornada pra dentro. Essa busca que a gente fala, né? Tudo isso que a gente tá falando, são buscas que a gente fez ali dentro da gente. E essas respostas, muitas delas, a gente encontrou dentro da gente. A partir desses mergulhos que a gente se permitiu a olhar para as nossas fraquezas, para as nossas vulnerabilidades e principalmente para nossa ancestralidade, porque quando a gente olha para dentro, a gente resgata saberes ancestrais. Quando a gente olha para fora, a gente só vai se deparar com vários tipos de conhecimentos, vários tipos de visões, mas tá, e aí? O que eu faço com tudo isso, né? Então, esse ato de você olhar para si é o ato de olhar para sua ancestralidade. E trazer isso para o meio contemporâneo é justamente você conseguir propor esses diálogos com você mesmo, né? Em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso que tá acontecendo, como que eu posso parar e olhar para mim? Esse momento, hoje, que a gente tá vivendo de quarentena, é o momento que a gente mais está perto da nossa ancestralidade e as pessoas não estão percebendo isso. Exatamente. Porque é o momento o quê? É o momento da gente olhar pra onde? Pra dentro, pro lar, pra família, pros idosos, pras crianças. Aprender a conviver em família, começar a, olhar pra sua casa, organizar a sua casa. Então são coisas que a gente vai resgatando. A gente entrou na quarentena ainda por cima no outono, que dentro do xamanismo é a caverna da ursa, a mãe. Então a gente entra num contato no outono dentro do xamanismo feminino, que é esse contato com o profundo feminino, que é o lugar do escuro. A gente fala do feminino, né? A gente traz essa beleza do sagrado feminino e flores e todos esses lugares graciosos, mas o feminino, ele é escuro. Porque a gente é regido o quê? Pela lua. A lua não tem luz própria. Então tem todo esse jogo do feminino, né? Que é justamente você conseguir caminhar nesse escuro com a sua intuição. É uma grande transição planetária que a gente está vivendo hoje, né? Até o nome, né? Coronavírus, coroa. É de você abrir toda essa região do terceiro olho para você receber todas as bênçãos da nova geração que está chegando na Terra. Porque a nova geração que está chegando com toda essa transição planetária é a geração da intuição, né? A gente está passando por tudo isso. Por quê? Porque o feminino não está sendo ouvido. E não é o feminino pela representação do ser mulher, gênero mulher. Não é isso. É o feminino de todos nós. A gente não está ouvindo o nosso feminino. A humanidade não está seguindo o coração. A Mãe Terra balançou, reciclou, dei várias oportunidades, então agora vocês vão voltar pra dentro da casa de vocês, cuidar do frio, cuidar de vocês. Enquanto vão ninguém perceber louco. isso, vocês vão continuar aí dentro, né? Essa questão que ninguém tá entendendo. Mas é né? exatamente isso. Enquanto as pessoas não perceberem que é o momento delas começarem a florir, desabrochar o feminino delas, a gente tá tendo uma grande possibilidade de trazer uma nova consciência pra Terra. Exatamente. Eu sempre falo que a revolução vai ser colorida. Não temos dúvida.
Turma, seguinte, a gente tem um quadro aqui para finalizar o nosso programa, onde a gente abre a porta para alguém ou para alguma coisa, para alguma situação, e depois a gente fecha essa porta. Pode ser para o que vocês quiserem, o que vocês estiverem sentindo aí no momento. Eu vou começar, então, abrindo. Acho que é a primeira vez que eu começo, né, Priscila? A primeira eu vez. sempre falo pra Pri começar. Ele sempre me coloca na berlinda, agora é ele. Bom, eu vou abrir a porta para um livro que eu tô lendo de um autor indígena chamado Ailton Krenak, que ele é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. E o livro ele se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acho que é super propício para esse momento que a gente tá vivendo hoje. Eu super indico o livro, ele é super curtinho. Acho que tem 60 páginas, assim, ele é bem potente. Ele critica essa ideia da humanidade como algo separado da natureza, né? Uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. Então ele faz essa ligação com a ancestralidade que é super legal. Então é uma leitura super importante. Então eu abro a minha porta pro Ailton Krenak. Muito bem. Caio, para quem você abre a sua porta? Menino, então, eu vou abrir a porta neste momento para o sentimento de espera. É muito doido estamos aí já há mais de 2 meses em quarentena, né? Tá sendo muito terapêutico, eu não sei como que tá para vocês aí na casa de vocês, mas eu imagino que tá todo mundo com as suas devidas intensidades. Mas eu tenho reparado que a gente tá olhando para pausa, sabe? Uhum. E eu sempre respeitei desde muito pequeno, sem saber nomear isso na minha vida, essa questão de um tempo da espera, e aí esse sentimento que está no mundo hoje da gente esperar, que às vezes está doendo muito para alguns por conta de uma questão econômica, para outros por uma questão de rotina, mas eu acredito que a gente tem que acolher o que está acontecendo, porque assim, do jeito que estava, não estava funcionando, porque se tivesse, estava tudo igual. Eu abro minha porta para esse sentimento porque eu realmente tenho aberto minha porta para isso diariamente, eu tenho refletido muito sobre isso na minha vida, de entender que a gente tem que parar muitas vezes de quebrar algumas rotinas que a gente acha que são necessárias, do tipo, desde consultar seu celular para ver o que está acontecendo nas mídias sociais, até você querer se impor rotinas de produtividade, meritocracia, para quem mesmo vê, ninguém sabe, né? Eu acredito que agora a gente estava num movimento tão para frente, né, dessa proatividade americana importada, e que agora a gente tem que ir ao contrário, a gente tem que parar, a gente tem que receber, a gente tem que acolher o que está acontecendo, porque a mudança, ela só acontece mediante a aceitação. Arrasou. Pri, para quem você abre a sua porta? Bom, a minha abertura de porta essa semana vai ser uma abertura com o que eu... Parabéns aí para as meninas do programa O Mundo Pós-Pandemia da CNN Brasil. Elas ficaram essa semana em primeiro lugar no Ibope, então assim, fico muito feliz de ter um programa comandado por mulheres em primeiro lugar no Ibope, sendo que a gente sabe que tem muita gente em casa e assistindo TV, enfim, eu acho que é uma grande conquista. O programa é comandado pela Daniela Lima, jornalista, e tem a participação de um trio de mulheres muito especiais, a advogada e professora de direito Gabriela Prioli e as jornalistas Mari Palma e Thaís Herédia. Gente, eu adoro esse programa, eu acho que elas debatem coisas muito interessantes, então parabéns para as meninas, a minha porta está aberta para elas essa semana. Arrasou. E você, Dri, para quem você abre a sua porta? Eu quero, na verdade, abrir a porta para coragem. E quando eu falo de coragem, é muito focada nessa vivência que eu tô tendo hoje, com um grupo de mulheres que passaram por abusos e estupros por uma liderança espiritual, que eu estou em acompanhamento dessas mulheres, então eu quero abrir a porta para elas e para que outras tenham coragem de se posicionar e se apropriar do corpo delas, territorializar o corpo delas, entender que elas não são território de nenhum patriarcado, que elas não precisam ter medo, e eu quero dar voz a essas mulheres, abrir a porta para que venha a voz dessas mulheres, para a gente parar de normatizar, né, a violência contra a mulher, contra os corpos femininos, e de uma vez por todas. Então eu abro essa porta para que a gente possa cada vez mais se conscientizar mais, né? Inclusive até os homens se conscientizarem do que é um assédio, do que é a violência contra a mulher, porque muitos homens não têm consciência do que é isso, porque está tão normalizado isso que os homens não sabem quando eles estão assediando uma mulher. Então isso faz parte até mesmo da falta de educação sexual, de falta de informação, de informações veladas, né, pelo patriarcado. Então eu abro essa porta, esse portal mesmo,
para que essas mulheres possam vir com coragem. Com certeza elas vão ter toda a proteção realmente do astral, assim, eu realmente acredito nisso. Arrasou. Pri, a gente falou tanto sobre energia, sobre esse resgate da ancestralidade. O que você acha da gente só abrir a porta hoje? Eu acho maravilhoso, pode ser. Deixar essas portas abertas. Dri, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Eu tô no Instagram, no @enraizaser, enraiz_ser. Eu tenho o canal no YouTube também, Enraizaser, Dri Reigado. Tenho podcast também. Mas eu acho que o canal mesmo é no Instagram. Os seus cursos também, eles podem acessar lá pelo Instagram. Tudo no Instagram. Arrasou. Maravilha. E você, Caio? Gente, então, Instagram, né? O novo website de todo mundo. É o cartão de visita. @Caio Music, lá eu atualizo tudo. Inclusive, a gente tem um lançamentinho de quarentena chegando, feito com muito carinho, né? Com distanciamento social, máscaras e álcool em gel. É isso. Ótimo. Obrigado, gente. Bom, gente, pra dar uma finalizada, eu queria dizer que conhecer aqueles que vieram antes de nós é como entrar em contato com fragmentos de nós mesmos. Então, a nossa ancestralidade, ela nos define mais do que a gente pode imaginar. E dar um passo em direção a ela tem muito poder. Reverencie seus antepassados, tenha gratidão por todos os nossos ancestrais, por tudo que eles fizeram. E antes de dormir hoje, eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Pare e agradeça. Não peça nada, simplesmente agradeça, pois sem eles, cada um de nós não teria a felicidade de conhecer a vida. E também deixo aqui o quê? Uma provocação, Brasil. Que tipo de ancestrais nós queremos ser? Fica com essa aí. Gente, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Foi maravilhoso. Gente, muito obrigado de coração amado. mesmo. Muito obrigada. Amei, Foi obrigado, lindo. gente. Foi ótimo. E pra vocês que estão ouvindo a gente, todo sábado a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, @Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões, temas de pautas, convidados, comentários, manda lá pra gente, Brasil. Gente, obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau.